Bom dia, gente. Eu sou o Ricardo, médico e fundador da Genera. A gente está indo agora para a nossa terceira live e hoje vai ser com um parceirão nosso, que é o Rodrigo Trespache. Daqui a pouco ele deve estar conectando aí. Então, a Genera ela vem fazendo algumas lives, né, para contar um pouquinho de genética, contar um pouquinho de ancestralidade, um pouco da relação de genética com história, com autoconhecimento. O Rodrigo até já conectou, eu vou conectar com ele daqui a pouquinho. E hoje a gente vai falar com o Rodrigo, tá? Enquanto eu conecto aqui, ele é genealogista, tá? Ele é escritor de 12 livros sobre o tema. Rodrigo, Olá, Ricardo. tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Eu estava começando a te apresentar, bom que você já conectou, a gente já consegue começar a conversa, né? Então, assim, vou, Rodrigo, vocês fiquem totalmente à disposição, é um tema super interessante, tema de sobrenomes, origens, né? Eu tenho muita curiosidade disso. O Rodrigo é o maior especialista, um dos maiores especialistas do Brasil nesse ponto. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber a origem do sobrenome de vocês, acho que pode perguntar aqui, tá? Sempre podem fazer as perguntas. Então, começando te apresentando, né? Falei que você já escreveu 12 livros, né, Rodrigo? Conta um pouquinho da sua formação, da sua história, o que você vem fazendo. Bom, eu sou. Vocês me ouvem bem? Tranquilo? O pessoal ouve bem. Eu sou um apaixonado por história familiar desde muito cedo e eu nem sei dizer quando começou enfim, porque sempre fiz isso como primeiro como hobby, depois como profissão, né? E tem a ver com sobrenomes, né? Eu queria muito saber a origem do meu sobrenome, a origem da minha família, e a gente não tinha informações, é uma grafia, né, Trespa, Diferente. T-R-I-S-P-A-C-H, é uma grafia quase desconhecida. E o meu avô não sabia dizer muita coisa e eu tive que ir atrás de documentação, atrás de arquivos para pesquisar. Deu muita dor de cabeça para até, enfim, eu achar e saber, descobrir que, na verdade, era uma adulteração do sobrenome original. Não é termo original, não é muito adequado para isso, mas do sobrenome que veio da Alemanha para cá. E aí sim consegui encontrar informações, enfim, foi descortinando uma série de coisas, não só o sobrenome paterno, mas o materno, enfim, e aí começa, tu descobre o ancestral, quer descobrir o outro, tu conversa com Sim. o avô e quer saber de onde veio o outro, enfim, isso é uma coisa que vai, e sempre desde mim, eu falei desde a infância, e a minha família tinha uma empresa de fotografias onde eu moro, e a gente Ah, que trabalhava legal. todos juntos, né, com fotografia. E eu comecei a pesquisar, publiquei alguns livros, e aí eu comecei a ver que eu acho que a fotografia, embora eu goste muito, fotografo também, mas a história me puxava para esse lado da pesquisa, e aí eu acabei fazendo história, enfim, e só vem ampliando esse conhecimento, essa pesquisa É, de famílias. Gosto muito, acho que eu tenho uma ideia que não é minha, mas uma opinião que é partilhada já há algum tempo, de um amigo meu já falecido, um pastor luterano aqui no Rio Grande do Sul, é que ele tinha a ideia de que nós deveríamos ter uma noção básica de genealogia, de sim. história familiar, em sala de aula, na escola. Porque quando tu descobre isso, quando tu faz a tua pesquisa, a tua árvore genealógica, no caso da minha já não é uma árvore, é uma floresta, né? Eu já tenho Você sabe 42 gerações. 37 gerações, né? Você É, comentou que eram 37 gerações que você tem mapeado. tem algumas que a gente, que elas ficam sempre na dúvida, então tu não considera, até mais, né? Mas a gente considera assim, aquelas que tem certeza de que aparentemente, conforme os documentos, tá tudo certinho. Então isso Entendi. dá século X, século XI, um pouquinho antes, depende o ramo familiar, né? E se a gente conhecesse, se a gente aprendesse isso aí em sala de aula, nós não teríamos tanto problema com os preconceitos. Porque a gente Com teria, certeza. a gente veria que, no final das contas, resumindo, trocando em miúdos, nós vamos nos encontrar
como um parente comum mais cedo ou mais tarde, ou Em seja, algum 100 anos, um momento. século, ou um momento tu vai encontrar isso. Então isso para mim é muito interessante, muito importante, na verdade, eu acho, que é conhecer a história familiar para tentar entender essas relações e quebrar preconceitos, por exemplo, embora eu seja conhecido pela questão da imigração alemã, óbvio, são os livros e os artigos que eu mais tenho feito, mas eu tenho ancestrais também africanos, escravizados, indígenas escravizados, Sim, né, sim. judeus. Então, isso é fascinante. É, Mostra que nós temos todos um pouquinho, aqui ou lá, mais distante ou mais próximo, temos um parentesco em comum. Até a gente brinca que quem faz genealogia, quem pesquisa genealogia, acaba todo mundo chamando de primo. Porque como tu procura regiões sim. próximas, por exemplo, tu vai acabar encontrando alguém que é teu parente, lá no quarto, quinto, na sexta geração, mas Em vai algum ser momento, parente. claro. E a É engraçado. genética Não, pode falar. E a genética hoje veio contribuir ainda mais para Veio quebrar essas juntar. questões todas, porque tu vai encontrar parentes ainda mais ou ancestrais, ou parentesco, esses primos ainda mais distantes de lugares que tu nunca imaginava, né? Que é o mais É, legal. até engraçado você comentou, acho que eu comecei a me interessar por genealogia, assim, claro que eu gosto de genética geral, assim, né, em todos os campos, a parte de ancestralidade é uma das partes que eu me interesso mais, mas, assim, em todos os sentidos, mas acho que eu comecei no colégio, eu lembro, assim, ensino fundamental, a professora falando, quero que vocês façam as árvores genealógicas até bisavós, né, e daí eu fui tentar entender e vi que tinha uma parte vindo da Itália, uma parte da Alemanha, uma parte que me falaram que era Tchecoslováquia. Eu vi que o país Tchecoslováquia já nem mais existia, então da onde que era? E isso começou realmente assim, acho que ter isso na escola, colocar para crianças fazerem é interessante. E tinha uma parte que assim era brasileira. E brasileira, mas eu nunca tinha ouvido falar, uma bisavó da parte do meu avô materno, e falava, ela é cabocla, né? Fui pequenininho, né? Fui tentar entender o que é o caboclo, né? Ela tinha traços indígenas, né? E realmente isso foi uma coisa que acho que ficou muito ali na minha mente até eu querer descobrir, por exemplo, que eu tenho 1% indígena, né? E acho que é um pouco essa coisa que acho que instiga. Acho que ter isso na infância deve ser uma coisa que, pelo menos para mim, foi legal e acho que é uma coisa bem importante. E eu acho até, a gente tem, assim, falo por experiência própria, com amigos que já tratam a genealogia há algum tempo, né? Quando tu começa a descobrir os ancestrais, o teu próprio conhecimento da história é ampliado. Porque quando a gente vai Sim. falar de portugueses, por exemplo, a gente até conversou esses dias, né, Uhum. sobre portugueses. O que é Portugal? A gente conhece a história de Portugal por causa do Brasil, nos últimos 500 anos, mas o que é Portugal antes de 500, do século XV, XVI, por exemplo? É um emaranhado de etnias que estão ali se movimentando, godos, visigodos, árabes, Sim. enfim, e isso tudo vai dar a porcentagem, no caso da genética hoje, né, que é ampliado, além da parte documental, tu consegue encontrar esses vários povos e etnias que formaram a Península Ibérica, que formaram Portugal, que estão no nosso DNA. Então, às vezes, se tu não conseguiu Sim, encontrar sim. isso, então, isso é muito fascinante. E aí, por isso que eu disse, se a gente, que a ideia é essa do pastor Hélio Miller, né, que ele tem na da escola, se a gente entendesse isso e se estudasse mais isso, a gente entenderia que todos temos um grau de parentesco e as diferenças linguísticas e culturais, elas se formam ao longo do tempo, elas se distanciam alguns povos, por exemplo, é muito difícil na genética, por exemplo, separar portugueses e espanhóis, né, porque são formados pelos mesmos povos, né, os mesmos povos que migraram e conquistaram a península. E Então, que o que se historicamente, né, alguns momentos da história era o mesmo país, depois separaram e depois voltaram, né? Sim, Historicamente não é então uma isso, coisa isso é separada. muito fascinante então por isso que eu disse, quando mais tu procura conhecer os teus ancestrais, teus familiares, né, as tuas raízes, isso também é uma viagem de descobrimento de conhecimento de modo geral, de geografia, de história, e que nem eu disse, tu vai perdendo alguns preconceitos que tu tem em relação a algumas coisas, porque tu vai adquirindo conhecimento naquela área que é importante para te entender. Então, por isso que eu acho existe uma ideia, até os americanos tratam isso com mais carinho do que nós, os europeus já têm mais algum tempo, mas de estudar isso, a genealogia, né, a história familiar nas escolas há algum tempo, e no Brasil isso está muito incipiente, né? Agora, nos últimos, talvez, 10 anos, que o Brasil, assim, que se popularizou um pouquinho a tentativa,
ou a busca, porque até 10 anos atrás, eu comecei há muito mais tempo que isso, a genealogia era vista muito pela historiografia como uma elitista, né? Só os Ah, nobres têm os documentos, enfim, aquela coisa meio ufanista. Então isso era muito mal visto no Brasil. E só agora, de uns anos para cá, é que começou com a popularização dos meios de comunicação, os aplicativos para sim. pesquisar, os acervos online, né? A Genera que está aí divulgando isso também. E isso começou a se popularizar e as pessoas comuns que não tinham acesso ou tinham possibilidade começam a encontrar esses meios de encontrarem familiares. Isso é, E assim, a gente até começou a receber perguntas aqui, né? A Glauci Ruas queria perguntar a variação dos resultados entre irmãos, né? Existe variações, posso até fazer uma ponte, né? Os sobrenomes entre irmãos geralmente é o mesmo, né? Mas a genética, você não vai receber um do pai e um da mãe sempre o mesmo de cada irmão. Então, teoricamente, os irmãos, eles podem receber composições genéticas diferentes, né? Então, assim, é uma coisa que é bem interessante que o exame entre dois irmãos pode ser diferente. O meu e do meu irmão, por exemplo, é diferente. Assim, acho que isso reflete um pouco esse embaralhamento que é feito, né? Você recebe metade do seu pai, metade da sua mãe, e não necessariamente recebe a mesma metade, geralmente metades, né, complementares, diferentes, né? Então, os exames tendem a ser diferentes, mas o sobrenome não. não, Tem um exame que é, costuma ser só para igual tem um exame que costuma ser igual entre irmãos, né? Que é o que geralmente vem junto do sobrenome, pelo menos o sobrenome que vem da parte do pai para o filho, que é o cromossomo Y, né? E DNA mitocondrial também, que o DNA, o cromossomo Y, ele vem junto o pai passa para o filho homem, né? Então vai ser igual do seu e do seu irmão, e o mitocondrial uma coisa semelhante. Eu falei bastante já em outras lives. os sobrenomes também, Ricardo. Os sobrenomes têm variação, não é tão comum. No caso dos Não. alemães, por exemplo, os italianos não é um padrão. Um casal dar sobrenomes diferentes para os filhos, mas entre os portugueses, por exemplo, a gente vai encontrar muito no século XVIII, e a minha família também é um exemplo disso, a família da minha mãe materna. O meu avô não tem o mesmo sobrenome dos irmãos dele. O Olha. meu exato. Então tem famílias que o meu avô usa Oliveira, tem outros que usam Camargo e outros usam Pereira. Eles davam esses sobrenomes de acordo com ou vinha de uma avó ou vinha de do outro avô da outra parte, né? No caso dos portugueses não havia um padrão de como repassar esses sobrenomes, né? Como se passava normalmente um pouquinho antes disso, até o século XIX, quando não havia uma regra geral, depois foi instituída no Brasil, principalmente com a República, eles não passavam assim, não havia uma definição, todos os filhos do João vão ser Oliveira, ou assim, Ah, né? olha. Eles alternavam. Normalmente, se envolvia caso em que havia pessoas muito ricas, ou nobres mesmo, eles podiam passar o sobrenome paterno para o mais velho, que ia herdar, né, a herança, enfim, a chefia da família, e os outros recebiam nomes da mãe, por exemplo. Ou então, assim, as mulheres não recebiam nomes do pai. Por exemplo, o João teve o filho Pedro, Pedro seria o Pedro Oliveira, mas as filhas iam receber nomes de santos, né? Assunção, Natividade, Nascimento, Trindade, nomes religiosos, né? Então, às vezes é difícil conseguir identificar em portuguesas, né, famílias portuguesas, ibéricas, do século XIX para trás, linhagens femininas. Se os documentos, se os batismos, os registros forem precários, com informação de local e de data, é difícil de encontrar, porque normalmente as mulheres, infelizmente, na visão da época, não tinha, não dava importância para elas, então eram só a Maria da Assunção, mas se a gente não conseguia não ter mais não se juntar de mais provas, era difícil reconhecer, porque eles não davam sobrenome a todos os filhos. Enquanto tu falou da genética aí, mesmo nos Hum, sobrenomes também, então, não era um caso geral de dar para hum. todos os filhos. Né? E Claro, deixa eu isso perguntar uma especificamente. coisa. Você comentou, né, dessa parte de porcentagem judeu, né? Muitos clientes nossos se surpreendem assim, eu acho interessante eles terem uma porcentagem judeu, né? E tem toda aquela história dos cristãos novos, que muitos dos americanos que vieram, dos ibéricos que vieram para cá,
né, eram cristãos novos que eram judeus convertidos, né? E que tem alguns sobrenomes que são mais marcados isso. A gente sempre ouve, os que derivam de planta, parreira, oliveira. É verdade isso, não? Assim, muitos, na verdade, uma boa parte deles, né, dos que vieram para o Brasil nos primeiros séculos de colonização, de povoamento português, né, 16, 17, aí, uma boa parte deles era de cristãos novos, né, ou seja, judeus que tinham sido convertidos à força no final do século XV, na Espanha e em Portugal, ou então, no caso do período Brasil holandês, no século XVII, né, em que os holandeses permitiram que judeus professassem a fé judaica no Brasil. Então, a primeira sinagoga do Brasil, aqui em Olinda, depois os judeus daqui foram fundar lá em Nova York, né, Nova Amsterdã na época. Mas, assim, de modo geral, esses convertidos, eles fugiam para a colônia, eles se ocultavam na colônia com outros sobrenomes. Então, uma das maneiras de se esconderem, né, de não serem encontrados, era adotar sobrenomes que eram comuns entre os portugueses. Então, havia sobrenomes, sim, que a gente está colocando na janela aí no nosso site de sobrenomes, alguns, e vocês podem ver que todos ou quase todos os sobrenomes portugueses vão ter uma parcela que os judeus, né, esses cristãos novos, como eram chamados, adotavam esses sobrenomes, né. Os mais comuns, assim, Rodrigues, né, é um sobrenome comum entre os cristãos novos. Não há nem todo Oliveira, ou nem todo Pereira, nem todo Rodrigues vai ser judeu, né. Tem famílias portuguesas, cristãs, e tu consegue rastrear isso, mas muitos, né, vão ter lá na origem sobrenomes, né, de judeus que vieram para cá, mantiveram a sua religião escondida, né, em alguns casos. Outros não se converteram, enfim, acabaram sendo presos pela Inquisição e alguns até executados, mas alguns deixaram descendência no Brasil e esses descendentes acabaram, obviamente, num país católico em que tudo era proibido, acabaram seguindo o cristianismo. Mas se a gente for buscar na raiz, são famílias de origem judaica, né, sefaradita ou askenazi, que vieram para o Brasil, que fugiram, que deixaram sua porcentagem de sangue aí. Segundo a Genera, eu tenho 8, 9% de ancestrais judeus, o que confirma a pesquisa documental, né, que eu tenho lá com ancestrais portugueses que vieram para cá fugindo das perseguições, enfim, e aqui acabaram adotando nomes comuns em Portugal. Isso a gente consegue ver bem, então, a porcentagem, pelo menos, estimada para Genera, é de 8, 9%. É uma porcentagem considerável, né? De judeus, até porque vem desses portugueses, porque de religião eu não tenho, assim, nas últimas gerações, ninguém conhecido, documentalmente falando, que fosse professar essa fé judaica, né? Então, ou seja, são desses cristãos novos que vieram para o Brasil no século XVI, XVII e que adotaram sobrenomes portugueses, enfim, acabaram casando com católicos, com indígenas, com escravizados africanos também, e soma todo esse... Parte do DNA dele está aí circulando em todos nós, né? Eu tenho também todos 3% nós. eu e acho que é isso, é essa partezinha que tá. Eu queria até aproveitar, já que você é um especialista em sobrenomes, todo mundo que fizer pergunta aqui, eu vou perguntar se você sabe a origem do sobrenome, porque daí se você soubesse já conta um pouquinho. Vamos lá. O Matheus Mesk falou, acho essa startup muito interessante. Obrigado, Matheus, a gente está tentando fazer um trabalho bem legal. Mesk, você faz ideia de qual que é a origem, Rodrigo? Desculpa, não vi o sobrenome? Mesk, M-E-S-K. Parece meio... Mesquita. É Mesk de Mesquita, o Matheus falou. Mesquita, Mesquita, sim. já falou, né? É origem ibérica, né? Ibérica. Origem ibérica. A gente tem muito, né? A porcentagem maior aí. A gente está fazendo esse projeto com a Genera aí dos sobrenomes. Os primeiros 200 aí, basicamente, que formam a nação brasileira toda, ela é de portugueses e ibéricos, né? E a gente, eu uso a expressão... Eu uso a expressão... Aqui, ó, Ruas Lagoas, Cotrim e Couto aqui na lista, né? Couto português. Porque é difícil, por exemplo, a gente está a imigração no Brasil, vou tentar contextualizar um pouquinho. Do século XVI, quando o Brasil começou a ser povoado por portugueses, né, e ocupação europeia, os portugueses não permitiram que outros povos viessem para cá, como ocorreram na América Espanhola e na América do Norte, né.
onde os ingleses permitiram que outras nações contribuíssem, né? Holandeses, alemães, enfim. Os portugueses, eles restringiram muito isso, né? Salvo um outro ponto específico, como os franceses no Maranhão no Rio de Janeiro, os holandeses no Nordeste, mas muito pontual, os portugueses não permitiram que houvesse imigração para cá de outros povos, outras etnias. Então a gente vai ter uma imigração no Brasil recente, né? Do século XIX em diante, depois que o Dom João VI vem para cá, que abre os portos às Nações Amigas em 1809, 1808. E é a partir daí que vai começar a vir levas de imigrantes, né? Os primeiros alemães, depois os chineses vêm em um pouquinho menor número, japoneses, holandeses, enfim. Vai. E aí, então, assim, o Brasil tem uma história relativamente recente com imigrantes. Então, algumas famílias, por exemplo, têm, como a população é muito grande de portugueses, de influência portuguesa no Brasil, é muito difícil alguém hoje que não tenha, mesmo sendo imigrante alemão, holandês, japonês, ele não tenha na família algum parentesco com alguém que tenha casado com português, né? Porque é a imensa maioria. Salvo colônias isoladas, assim, que se mantiveram mais tempo fechadas, né? A gente tem algumas aqui no sul ainda, com casos de holandeses, pomeranos, enfim, permaneceram mais tempo, assim, entre eles. Numa grande cidade como em São Paulo, por exemplo, que é uma miscelânea, uma Babel, é muito difícil que tu tenha não tenha um ancestral que seja ligado aos portugueses. Então, Sim. provavelmente o Brasil vai ter um sobrenome alemão, mas vai ter um português também. Por isso que é o mais comum, né? Os mais comuns hoje são... Eu uso a expressão ibérica, porque quando a gente vai rastrear Portugal e sobrenomes, no caso, por exemplo, a gente vai dar o Oliveira, Ferreira, são sobrenomes que têm origem portuguesa, mas numa época em que Portugal não era Portugal, ainda estava tudo começando a se formar ali. A gente tem o reino o condado portucalense, né, que vai formar Portugal, mas tem na Espanha, que não era Espanha, tem os Aragão, Castela, enfim, Andaluzia. É uma série de reinos, então, e eles circulam, as famílias circulam todas, cada uma com as suas características de nomeação de sobrenome. Então, a gente diz, eu prefiro usar ibérico, claro, salvo uma outra família que tenha especificamente origem em Portugal ou Espanha, mas porque elas acabam circulando nesse meio da península, né? Então tem relação todos aí com os portugueses, e espanhóis, por isso que eu prefiro usar o termo sobrenomes ibéricos, né? Sim, ó, essa acho que é a pergunta do Matheus Mesquita mesmo. Português ou espanhol? É ibérico, né? Porque realmente na época da formação dos sobrenomes até porque assim, Ricardo, se ele não for o Matheus, né? Matheus, se tu não for pesquisar a raiz da tua família até lá o século 13, 12, 13, 14, né? Se conseguir rastrear ela, tu não vai saber se é essa família que a gente está falando. A gente tem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala assim, família Oliveira, tá? A gente tem um nome que é o mais antigo da família, tá? Que está lá no século 12, mas como é um toponímico, ou seja, um sobrenome que é derivado de um lugar, havia muitos lugares com esse sobrenome. Então surgiram muitas... É pouco de região e nímico de onde vem, né? Toponímico é o sobrenome que, assim, por exemplo, a pessoa era conhecida pelo lugar de onde ela veio. Da oliveira, por exemplo, lugar que se plantava oliva, né? A azeitona, né? Que dá o azeite. Então, assim, havia muitos lugares com esse sobrenome. Então, muitas famílias se identificaram com esse sobrenome. Muitos grupos familiares. Até acho que é interessante, de repente, talvez a gente eu posso fazer uma explanação rápida, assim, sobre o que é sobrenome. Como é que começou isso? Eu vou até antes de você comentar, muita gente perguntou aqui, é a origem do meu, então falaram aqui Barbosa, Bringres, Bingres. Bingres é realmente um diferente, nunca tinha ouvido. Barbosa é Ruas, português. né? Maciel, portugueses. Muita gente perguntou, né? A Genera, junto com o Rodrigo, antes até dele começar a explicar da onde que vem, a gente está criando, né? Foi lançado no final da semana passada, um portal de sobrenomes. A gente vai ser o principal portal de sobrenomes em português. Quem quiser acessar, não sai da live, né? Acessa depois ou acessa pelo computador, mas é sobrenomes.genera.com.br, né? Por enquanto está com, acho que uns 10 ou 15 sobrenomes, né? A Amanda, que está ficando mais à frente de subir esses sobrenomes, o Rodrigo já fez algumas dezenas. E assim, já tem alguns desses sobrenomes lá, eu não sei, acho que alguns dos que perguntaram já tem, quem quiser consegue dar uma olhadinha lá, mas lá eles têm todas as explicações por exemplo, que o Rodrigo falou de toponímio, ele vai falar de outras coisas, acessem que está um portal muito legal,
eu já vou pedir para o Rodrigo dar uma atenção especial para os próximos sobrenomes serem esse que o pessoal pediu. Mas fala um pouquinho do que é o a topônimo, gente do que, né? está subindo, Ricardo, no site os sobrenomes mais comuns, né? Aqueles que são mais populares. Né? Então, Silva, Santos, Oliveira, estou lendo aqui, Souza, Silveira, Dutra, Pereira, Almeida, Costa, Ferreira, Rodrigues, aqueles que são os mais populares. Né? A gente vai ter uma estimativa para, como tem mais acesso com pessoas com esses sobrenomes, para a gente colocar. E a gente vai Mas colocando mesmo com o tempo. da família da minha mãe, que é Rossi, você chegou a fazer, que é um sobrenome comum na Itália. Então achei super legal que já estava, nem tinha É, comentado nada e subiu o Rossi lá, achei bem legal. sim, Né? Rossi é italiano. Né? Os parentes Rossi, se alguém Ferrari tiver. também, que são os dois comuns na Itália. A gente colocou, acho que alemães, o Schmidt e o Schneider, que também são os sobrenomes os Silvas, assim, do Brasil, né? São bem comuns. É, A gente optou para botar alguns para a gente poder ir, assim, alimentando bem o site, ficar bem interessante. sim. Bom, como é que as pessoas se identificavam na idade, antes da Idade Média, lá no começo da primeiro século cristão, assim, para ter uma ideia. A população era muito menor, as aldeias eram pequenas, então as pessoas se conheciam pelo prenome, né, o nome próprio que a gente conhece hoje. Ricardo, Rodrigo, enfim. A gente tem isso é bíblico, né? A gente vai ver lá José de Arimateia, Jesus de Nazaré. É uma maneira comum de se identificar quando havia dois Josés, dois Ricardos, dois Rodrigos, ou dois. Eu botava o nome de onde ele veio, né? Se identificava com a cidade. O Rodrigo, no caso de Jesus de Nazaré. É uma forma de Uhum. identificação, né? José de Arimateia. Os gregos, né? Tales de Mileto. Havia Tá, mais de um Tales, é uma identificação comum, né? Então, uhum. nesse tempo. Ou então a cidade, ou então quando se dizia com o pai, o Rodrigo era filho do Rodrigo. Né? Isso era comum também. Tá diferente. O Rodrigo filho do João, o Rodrigo filho do... Os romanos depois é que começaram a ter uma organização maior, né? Eles conquistaram boa parte do mundo conhecido na época e eles começaram a dar regrinhas básicas assim para se identificar. A gente até citei no artigo lá tá no site, se vocês quiserem ler depois, né, o Júlio César, que é um imperador romano, né, o grande nome romano, né, o César Augusto. Né. Os romanos usavam o nome próprio, prenome, que era o nome das pessoas, o nome, que era o nome do clã, que era usado, o cognome, que era a família, e aqueles mais ilustres, no caso de César Augusto, né, ou Augusto, né, o grandioso, enfim, um agnome. Então podia ter 4 até 5 nomes. Para vocês terem uma ideia, Caio Júlio César. Caio, o nome próprio, Júlio, o clã dele, de onde vinha, e César, a família. Família, olha, que Então, interessante. o Silva, por exemplo, já tem, nessa época dos romanos, né, Lúcio Silva, Silva vem de floresta, né, alguém que vinha de uma floresta, uma família que teria origem ali, ou de uma selva, enfim, ou de um lugar com mato. Mas, Então, os romanos que deram assim, quando o Império Romano do Ocidente caiu no século V, os bárbaros, os germânicos, eles não tinham esse costume, eles se identificavam como os antigos se identificavam. O João, enfim, salvo algum nome, o João filho de Pedro, ou o João de tal lugar. Então, isso ficou durante um bom tempo aí, quase 400 anos, nessa nomenclatura antiga, que não tinha nem... Como depois, no final da Idade Média começou a haver um boom populacional, as pessoas começaram a ter que se identificar de uma maneira mais precisa. Bom, sim. então começa a surgir lá no século XI, XII, na Península Ibérica, na Alemanha um pouquinho mais tarde, na Inglaterra também, cada país, cada região também adotou de uma maneira diferente o sobrenome. E aí começam a aparecer, então, os nobres, por exemplo, que são os primeiros registros que a gente tem, vão se identificar com o nome de onde estavam os seus castelos, onde estava o seu burgo, sua fortaleza lá. Então, é muito comum na Alemanha, por exemplo, a gente encontrar um nobre, o von, né, von, inclusive tem um von Treisbach, Bom, né, aham. o conde daquela região. E outro fator comum, essa era uma identificação. Outra que é muito comum, principalmente nos países do centro da Europa, França, Alemanha, a Itália também, eram as profissões. Se numa Ah, aldeia sim. tivesse dois Rodrigos, né? Como é que a gente ia fazer? Mas um era sapateiro, o outro era alfaiate. Bom, se a gente vai usar em alemão, o Rodrigo Schneider, Rodrigo Schumacher, Olha, que vai ser interessante. identificado com a profissão que aquele cidadão tinha. Isso com a Reforma Protestante, no século XVI,
tudo isso de forma incipiente ainda, né? A gente vai ver os registros do século... Na época também, assim, o filho do sapateiro ser o sapateiro, virar sapateiro, né? Acho que tinha Sim, um pouco essas profissões. Então sim, acabava até se mantinha continuando. gerações. Então, com a Reforma Protestante, no século XVI, e aquela disputa religiosa entre fiéis, entre os católicos e os protestantes, né? Ou luteranos e calvinistas, enfim, reformados, anarquistas e outros, os pastores começaram a querer registrar a sua clientela, né, batizar, fazer casamento, ela estava no registro lá e começou a aparecer, então, com mais frequência essa questão dos sobrenomes como identificação, uma forma de distinguir pessoas que tinham o mesmo nome. Os católicos fizeram o mesmo, o Concílio de Trento, né, no mesmo século XVI, e aí daí em diante começou a se popularizar. Então, até o século... hoje em dia, facilmente uma pessoa que tenha uma boa noção de internet consegue rastrear os seus ancestrais, acessar os documentos, os arquivos, até o século XVII, XVIII. É bem tranquilo, assim. Legal. Claro, salvo aquelas complicações que a Olha, gente tem, que ocorreu muito também, por exemplo, na Europa, né? O documento foi, a paróquia foi incendiada, se perderam os registros, muitas guerras, a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, que envolveu a guerra religiosa, né? Muitos documentos foram perdidos, enfim, mas de modo geral, até o século XVII é possível fazer, que é quando começa, então, a se tornar padrão essa onda de manter junto ao prenome, ao nome próprio, um sobrenome que o identificasse. Essa identificação tinha a questão religiosa e também tinha a questão de direito, né? Na hora de dividir os bens, né? Como é que vai saber que um era filho de outro, era irmão de não sei quem, enfim, como é que tem, né? Tem que ter um padrão. Quando as vilas eram pequenas, poucas pessoas, 20, 30 pessoas numa aldeia, num lugar, né? Era fácil, mas começa a crescer, a população começa a aumentar, precisa registrar algumas coisas e identificar as pessoas. Como não existia, bom lembrar, né? Não existia computador, não existia né, facilidades que a gente tem hoje na questão de digital. mesma coisa não era tão Depois, documentada, né? Não era tão clara essa não documentação, era tão né? claro. Então, assim, o próprio documento era algo muito importante, assim, não se registrava tudo, porque o papel era caro, enfim, a Sim. escrita. Então, tem uma questão de... Então, isso do século XVI em diante é que começa a se tornar padrão, e aí no século XIX, então, o Brasil aí normatiza as primeiras regras, né, desde o começo do Império até a República, né, a República vai separar a questão religiosa, né, até então, durante o Império Brasileiro, quem fazia os registros eram os pastores e os padres, e depois passa a ser só o registro Depois tem civil. uma pergunta super interessante em relação a isso. Quando você terminar, eu quero chegar, que a Maria Edu vai comentar aqui, mas vamos lá. Desculpa, não entendi, caiu um pouquinho. Não, você vai falar que no começo era até os pastores, a igreja, né? Até, assim, Isso por exemplo, no Brasil, o Brasil era um país oficialmente católico, então, assim, esses registros documentais de batismo, casamento, o que valia como documentação era o registro que o padre fazia. Tudo que era feito, divisão de bens, terras, se o governo precisava de alguma coisa, era recorrido à paróquia e a igreja lá que concedia a certidão, né? O padre consultava o registro que ele tinha feito e, notificava o documento, olha, de fato, esse cidadão aqui nasceu em tal lugar, é filho de fulano de tal. Esse era o registro que tinha oficial. Com a chegada e ó, dos muitos... a pergunta da Maria, até porque eu vou, não é nem interrompendo, desculpa, mas só porque a pergunta é exatamente essa. Existe a possibilidade desses nomes terem sido impostos aos índios e negros convertidos pela Igreja Católica na colonização? Acho que Sim, assim, sim. só fica realmente nesse momento. E aí? É exatamente isso. A partir do momento que a República é proclamada, né, os índios já há algum tempo eram identificados batizavam, diziam nomes santos, né, tornavam-se cristãos, forçosamente, nos casos, eles adotavam um nome português qualquer, enfim, ou do seu senhor, enfim, ou de quem ele havia ajudado, do nome que o padre achava que era interessante, era adotado por eles. E os escravizados também. Né? Os escravizados, normalmente, depois, quando são libertos, né, eles passavam a ser identificados. É um sobrenome também. Escravo João, escravo Pedro, escravo. Depois, com a República, com o advento da República, eles passam a ser identificados, muitos, né? Passaram a se identificar com os sobrenomes que os senhores deles tinham. O escravo tal trabalhou muitos anos na fazenda do Silva, dos Marques, enfim, do Souza. Acabavam usando o João do Souza, o João de Souza, João de Oliveira, de acordo com aquela fazenda onde ele havia trabalhado. Né? Alguns casos, né, trocavam sobrenomes, estavam de outros sobrenomes, mas sempre nomes de origem europeia, né?
porque o Brasil tinha essa questão, essa imposição de uma cultura europeia superior em relação aos escravizados indígenas e africanos, né? Eu mesmo Algum tenho ancestrais documentados. sobrenome, algum sobrenome africano ou indígena se manteve ou tem algo que seja mais ligado a essa origem, que você saiba, assim? Não, não, porque a forma de identificação familiar deles também é diferente, tá? E como a África também é uma Babel, assim, no sentido cultural e linguístico, né? Cada lugar tem uma forma de se expressar. Por exemplo, eu tenho um colega, um amigo meu, que é marfinense, Costa do Marfim. E a identificação deles se dá de trás para frente. Os nomes, por exemplo, o meu nome, que é paterno, ele viria primeiro, depois o da mãe e depois o prenome. Então são formas de se expressar, e isso está sempre ligado às aldeias, né? Às vezes, de que aldeia ele pertence, de que etnia ele pertence. Isso é muito comum na África, né? Então, e essa forma que a gente tem hoje padronizada de ter o prenome, sobrenome da mãe, sobrenome do pai, que é o padrão, é uma cultura, uma orientação, uma coisa europeia, né? Tradição europeia. Então, esses povos que estão aqui, que são subordinados, infelizmente, durante muito tempo, como no caso dos indígenas e dos africanos, eles acabaram se adaptando à cultura que é dominante na época. Então, assim, voltando a falar dos sobrenomes, né? Mas durante um bom tempo, os padres registravam, assim, como eu falei no começo da live, da minha família, não havia a obrigatoriedade de passar o sobrenome, não era hereditário. Então, por isso que havia diferenças, né? No caso do meu avô, ele não herdou o nome do pai dele, que era Camargo, ele herdou Oliveira, que era de uma outra avó. Então, isso se manteve assim, durante muito tempo. Então, só com a República começa a se criar leis, normas e um padrão, que é o que a gente conhece hoje, embora também hoje haja muitas possibilidades, mas o padrão que a gente segue é ter o nome do prenome, né? 1, 2, 3 prenomes, né? É o nome paterno, aliás, o nome materno e o nome paterno depois. Isso é o padrão. Mas é óbvio que hoje em dia, por exemplo, no caso dos casamentos, né, hoje já pode haver uma troca de sobrenomes, né? A esposa assumiu do esposo e isso aí era impensável há 20 anos atrás, tá? Normalmente a mulher assumia o nome paterno, o nome do esposo, né? Alguns casos específicos, no caso dos alemães, por exemplo, elas se identificavam com o nome paterno, né? Até casar e depois com o nome do marido. É um costume entre os alemães perguntar assim, ela disse, Frau Trespa, né? A esposa do Trespa, no caso a minha esposa. E aí, se estão falando entre os alemães, se pergunta assim, e o nome de casa? O nome de casa é o nome do pai, né? Daí ela vai dizer, meu pai é Francisco. Então, tem uma outra origem. Então, isso era comum, mas óbvio que hoje isso já não tem mais essa questão tanto de já há mais possibilidades, né? Nos últimos 20 anos mudou bastante essa questão dos sobrenomes, né? Se permitiu mais coisas, né? Uma pergunta até que eu... Assim, muita gente perguntou de sobrenome depois que eu falei, achei isso muito legal. Então, de novo, quem não estava acompanhando a live, a gente criou um portal, né, que é sobrenomes.genera.com.br. Lá a gente está subindo vários, então teve uma pessoa que perguntou agora recentemente se Bastos também é ibérico, né? Bastos também é ibérico, eu imagino, né? Ibérico português. E já vai subir assim, logo em seguida também, eu acho. E Tá quem não tiver o nosso sobrenome no nosso portal de sobrenomes, né? Essa é uma pergunta. Como que essas pessoas podem buscar? Na internet, às vezes tem pessoas aqui que falaram que não conseguiram encontrar. Como que você faz para conseguir achar essas histórias tão ricas sobre sobrenomes? A gente tem, no Brasil, a gente tem uma história, a nossa história, na verdade, infelizmente, ela é mal contada, assim, a gente tem pouca documentação, pouca bibliografia a respeito, né? Infelizmente. A gente tem, por exemplo, a base para começar a entender o sobrenome, a sua família, é começar registrando, documentando, né, você mesmo, o nome do seu pai, da sua mãe, lá em casa. Registra, guarda as fotos, guarda as informações, pega as certidões que eles têm, do avô, e começa a rastrear de você para trás. Seu pai, seu avô, no caso, por exemplo, que a gente se preocupa mais, a gente fica mais realmente com a linhagem paterna, né, porque é uma questão, essa questão dessa cultura europeia de ser paterna, né, patriarca, enfim, tu associa mais a questão do pai. Então tu pega o nome do teu pai, do avô, do bisavô, não conseguiu ir além do bisavô. Bom, começa a fazer comparações. Ele nasceu mais ou menos em tal lugar, em tal época, segundo o meu avô.
Ah, é de tal região. Então, se for católico, por exemplo, tem que ir até a cúria, até a diocese, consultar os arquivos da igreja, se encontra nesse período consultado esse fulano de tal. Então, tudo é uma documentação bem lenta e pode levar muito tempo. Né? O meu receio, assim, quanto a pesquisar a etimologia do sobrenome, no caso, a forma de onde ela vem, tem muitos sites no Brasil, mas assim, a maioria é feito de forma muito comercial e sem a devida, sabe, Cuidado. informações. O que a gente está fazendo para a Janera tem todas as indicações lá, são fontes documentais, são bibliografias de pessoas que pesquisaram durante anos, é o meu caso e o caso das pessoas que eu cito, ou de quem eu consultei, são livros publicados em Portugal, publicados na Espanha, publicados na Inglaterra, na Alemanha, que já tem uma tradição maior no mundo, né, do que nós no Brasil. A gente ainda é muito pouco livro sobre isso a respeito. A própria questão do DNA também, né? A gente tem muita, na bibliografia inglesa, a gente tem muita coisa. Em português a gente tem pouca coisa ainda. Então, a Genera é uma boa, o site da Genera vai ser uma boa fonte de informação para as pessoas buscarem, identificar, conhecer o seu sobrenome. Se quiser fazer sozinho, que eu acho que é importantíssimo buscar essas coisas, como eu disse no começo lá, uma viagem de exploração ao próprio conhecimento, não só pessoal, mas de um todo, façam isso, comecem a documentar de você, né, da pessoa interessada, pai, o avô, o bisavô. Eu fiquei durante muito tempo trancado no meu bisavô por causa da diferença do sobrenome, né? A grafia estava escrita diferente. Então, assim, isso vai acontecer muitas vezes, por exemplo, o Souza com Z, Souza com S, essas nuances, tudo vai ter que ser pesquisado às vezes. Algumas vezes a pessoa dá sorte de encontrar alguém que já tem um primo distante lá do filho do meu bisavô que já fez a árvore lá. E eu fui atrás e encontrei... a árvore e segue, né? E aí sim, mas assim, em alguns casos não vai acontecer isso. No caso dos imigrantes, por exemplo, que é uma coisa mais recente, às vezes pode ser difícil. Ninguém ainda se ateve àquele imigrante em específico. Eu vejo que tem alguém de Brusque aí perguntando alguma coisa sobre o sobrenome também. No caso dos alemães, provavelmente. Vai ser difícil, vai ter que encontrar... Mas não pode querer encontrar o tataravô antes de encontrar o avô, entendeu? Isso precisa seguir uma ordem. As pessoas acham assim, é porque o fulano de tal lá tem o mesmo sobrenome que o meu. Às vezes sim, mas às vezes não. Não quer dizer que seja parente próximo, que possa conectar com documentos. Então, assim, precisa ter, antes de querer achar o imigrante, meu imigrante chegou lá, às vezes eu recebo muitos e-mails, o imigrante chegou lá em 1800 e tanto, como é que eu faço para ligar ele? Bom, só tem uma maneira, ligando você, o seu pai, seu avô, até ele, não o contrário, porque não tem como fazer isso, né? Às vezes pode dar certo, mas achar uma agulha no palheiro. A Lu Cotrim até falou que tem um museu de imigração em São Paulo, né, para documentos. Sim, né? muito bom. Pro caso da imigração, até a gente fez uma palestra lá no passado, é uma boa fonte para conhecer os documentos e para conhecer o ambiente de uma hospedaria de imigrantes, né, que fica no Brás, em São Paulo. Também existem outros institutos, por exemplo, aqui no Sul, a gente tem vários institutos de pesquisa que trabalham com documentação, ou os arquivos públicos e históricos. Quem não teve a possibilidade de fazer isso, é legal, faz isso, pode marcar por telefone, pela internet. Eu já tive, enquanto pesquisava em arquivos aqui, pessoas maravilhadas, assim, contentíssimas que tinham encontrado informações do avô, né? Para nós que a gente vive, por exemplo, eu vivo no interior, eu moro numa região que os meus parentes moram todos próximos, assim. Convivi com os meus bisavós, inclusive. Então, é muito comum, mas eu sei que tem pessoas que moram em grandes centros que não conheceram, às vezes, os avós, não têm informações sobre os avós. Então, uma das fontes boas de encontrar isso, os imigrantes, muito. Então, é o arquivo o Museu da Imigração em São Paulo. No caso dos alemães, por exemplo, tem o Martstadt em São Paulo também. Tem o Arquivo Nacional, que é a base de quase todas as entradas de navios no Brasil, sejam para italianos, japoneses, holandeses, imigrantes em geral. No caso dos africanos, por exemplo, escravizados, há um banco de dados também com o nome dos navios que trouxeram esses escravizados. É uma situação mais difícil de rastrear, porque estava entre as políticas de escravidão, né, abolir a identidade que eles tinham, né, abolir não ser permitido língua, não ser permitido culto à religião,
Então, há um esquecimento do passado, né? Uma obrigação é ser obrigado a esquecer. Então, se perdeu essas informações, alguns conseguem rastrear com a oralidade. O meu avô disse, né, que o fulano disse que veio de tal lugar. E aí, acho que é o legal que a Entra Genera, que é a questão do DNA, que é um fator muito importante para pesquisar, porque tu pode fazer o exame de DNA, a Genera vai dizer o teu resultado vai informar se tem alguém no Brasil ou em outro lugar do mundo que tenha o mesmo DNA ou semelhança com o teu DNA, e aí tu vai poder contatar essa pessoa para descobrir se tem um parentesco, aonde que está o parentesco, qual é a ligação, se tem documento que prove isso. Então a genética hoje ela nos proporcionou algo realmente muito interessante, que a gente nos ligou a vários lugares do mundo, e a gente encontra, quando eu recebi o teste da Genera, né, e já tinha feito outros também, mas tu consegue identificar ali vários primos, né, primo em 5º grau, primo em 4º grau, primo em 7º grau, e ali vai estar a informação do DNA, que tu pode contatar essa pessoa para ver qual é a ligação dela. Se o cara é italiano, por exemplo, descende de um imigrante italiano, e aí tu faz o DNA e alguém vai bater com o teu DNA e tem o mesmo sobrenome, já é uma coisa para ligar, como a gente faz, enfim, o que tu tem de informações. Por isso que eu falei que no começo, que a genética, a genealogia, é algo fantástico para quebrar preconceitos, porque tu vai acabar encontrando pessoas de etnias, de religiões, que tu não conhecia na família, e que tem um pouco de ti também. Sim, a gente tem só mais um pouco mais de 10 minutos, né? Então eu queria fazer justamente essa ponte de fazer, né? Agora, genealogia e genética, né? Então você já falou que a genética ela veio para mostrar algumas coisas, então você mesmo comentou agora de achar os parentes, então tem muita gente que não sabe nada da história, pode fazer o exame, né? Então tem uma ferramenta, quem faz o exame que a gente chama de ancestralidade global, tá? Que custa a partir de 199, já vai ter acesso a uma ferramenta de encontrar primos, né? Como encontrar primos? Na verdade, a gente vai comparar fragmentos de DNA, né? O seu DNA com pessoas que já fizeram o exame e procurar fragmentos que são iguais. E a partir desse fragmento, você consegue encontrar primos distantes. Então, esse é um primeiro momento, uma primeira coisa. Você pode achar um parente, de repente ele pode ter o mesmo sobrenome que você, ou não necessariamente o sobrenome ser o mesmo, mas você conversando com ele, você descobre que o avô dele tem o mesmo sobrenome da sua avó, e aí você vai fazendo a ponte, né? Então isso é uma coisa muito legal, e esse último que você comentou agora, eu acho que é muito legal, que é a quebra de preconceito, né? Então, bom, você é da região sul, né, que é majoritariamente uma região dentro do Brasil, né, região talvez que seja mais europeia, e descobriu que você tem DNA africano e DNA indígena, né? E como que foi isso para você, assim? Me fala um pouquinho dessa questão. Na verdade, foi só a confirmação de provas documentais, né, Ricardo? A gente tem a minha mãe, por parte materna, a minha mãe, que aliás o exame de DNA, o teste de DNA que a Genera faz, também tem o global e tem o paterno e o materno. Dá para identificar ali quais são as 7 Evas, né? Faz a expressão que ficou conhecida, né? A minha é o J, da Yasmine, né? No caso materna. É legal porque assim, a minha mãe ela descende de portugueses que vieram povoar o sul, aqui ocupar o sul, que era uma terra bravia ainda no século XVII, e ela descende de pequenos fidalgos portugueses, né? Eram aqueles não eram nobres o suficiente e vieram fazer a vida aqui no Brasil, né? Capitães Mor, enfim, Alcaide Mor, esse pessoal que vinha para cá e vinha desbravar e capturar índios, enfim, que é uma coisa ruim. E um dos ancestrais da minha mãe, Brito Peixoto, ele é fundador de Laguna, em Santa Catarina, e também começa a entrar no Rio Grande do Sul. E ele a gente não sabe hoje se ele casou com uma índia. Na verdade, a possibilidade de haver várias índias, dele ter tido filho com várias índias e não com uma, porque o padre registrava sempre que o filho dele era com uma índia carijó, mas não dava nome para ela. Então a gente não sabe se foi uma única índia carijó ou com várias índias dessa tribo carijó. Então, se eu sou um dos descendentes dele, e óbvio, tendo a relação dele documental que prova que ele se casou com um indígena, isso representa aquela porcentagem que está no meu DNA, porque é óbvio que, embora ela não seja conhecida por nome,
ela tinha pai, tinha mães, e obviamente eram indígenas, então a parte do DNA dela está no meu DNA, assim como está no de muitas pessoas Sim. do Brasil. Os escravizados a mesma coisa. Os escravizados foi um caso de um vereador, numa cidade próxima aqui, ele mantinha uma escrava, uma escravizada africana, e a gente não sabe se foi por enfim, Uhum. estupro, mas sabe que ele teve um filho, ou se foi um caso que também era comum eles terem relações com os senhores, inclusive uma coisa que as pessoas não falam, não só os senhores abusavam das escravas, mas também dos escravos. Enfim, mas Ah, a gente não sabe se é um caso de amor ou não, enfim, sim. de um amor não, mas um relacionamento Sim. mas ele conseguiu, Consolidou. ele registrou o filho como, reconheceu como tendo filho com ela, e então vai ter um ancestral meu, essa parte a gente tem isso documentado também. Então, a parte da genética só comprova isso, que Mostra, nós temos né? um pouquinho de, claro que a E maior parte da minha ancestralidade é europeia, mas, como eu falei no começo da live lá, a gente tem um pouquinho de índios, africanos, de judeus também. A europeia, ela é bem vasta e aí vai incluir holandeses, belgas, franceses, alemães, italianos, enfim. Então, assim, isso é uma coisa que você falou que é bem interessante, que assim, é, ela não só tenta acabar com preconceito, né? Então você, assim, uma pessoa clara, que tem um sobrenome alemão, mas que tem ali uma parte genética que não é zero, é uma parte até relevante, acho que era 2, 3%, né? 3%, são 6% se a gente for considerar os dois, né, indígenas e africanos. 6%, né, uma parte relevante de DNA indígena africano, e ao mesmo tempo essa genética ela traz uma história, e que não é uma história, muitas vezes, uma história boa, é uma história que muitas vezes é uma história que é ruim, que a gente às vezes não para toda hora para pensar, né? E você está levando um pouco isso, né? E Eu assim, gosto, eu sempre gostei, Ricardo, de fazer isso, assim, eu sempre, os meus primeiros livros, que eram de, assim, mais regionais, assim, não tinham alcance que tem esses mais recentes, né, alcance nacional, eu sempre procurei mostrar a história, não apenas uma parte, mas porque a história não tem um foco, só não tem um olhar, só não tem uma visão, só ela tem várias possibilidades. Eu sempre me preocupei em mostrar isso, mostrar o todo, né? Ou se não o todo dentro do possível, aquilo que fosse, mesmo que não fosse, né, algumas pessoas tentam bonito, ocultar algumas, bonito. mostrar aquilo que é mais bonito, né? Não, eu sempre fiz questão de conhecer a história, e acho que é isso que fascina a história, é tu encontrar essas histórias de ancestrais, e o site da Genera, que a gente está usando os sobrenomes ali, eu estou tentando fazer, colocar histórias curiosas, não só a origem etimológica do sobrenome, mas assim, histórias curiosas da origem da família, que as pessoas Sim, possam se apaixonar por isso, e nem sempre são histórias positivas, boas. claro. Algumas são tão engraçadas e curiosas, mas é por isso, porque o ser humano é um ser complexo, né? O ser humano e isso é importantíssimo que a gente conheça essa totalidade. E que ajuda na compreensão do todo, né? Como eu falei antes, a Sim, gente ajuda sabendo que a gente tem escravizados no DNA, na família, que um pouquinho do que eu tenho é deles, né? Isso também ajuda a entender e fazer parte desse processo de entender, de não marginalizar, de não, né? Isso eu achei muito fantástico. legal. E a genética e a geologia, elas andam juntas, né? É uma Elas coisa. Claro. A gente tá chegando perto do fim da live, tem mais uns 5 minutos, né? Para finalizar, eu queria te pedir duas coisas. A primeira, você falou, tem algumas histórias que são curiosas ou que são engraçadas, né? Acho que vale a pena contar também. Uma história que seja curiosa, que você tenha colocado no sobrenome, ou até que seja da parte da sua família, que você viu na genética, né? E por fim, assim, fala um pouco dos seus livros, ou como a pessoa pode querer saber mais sobre essa parte, quem quiser. E daí, a gente tem pouco tempo, mas só para finalizar. Curiosas, assim, eu tenho tantas de tantas famílias, porque nem eu falei, a minha árvore é uma floresta, na verdade, né? Eu É. acho muito legal quando todas eu não sei assim, que me vem à cabeça de curioso. Ou se não for sua, pode ser assim, da Ó, o história que você. Machado, por exemplo, a família Machado, né? Ela foi adotada porque o cara entrou o castelo dentro lá para tomar os muros com o machado na mão, abriu a porta do castelo, Machado. E daí virou o cara, era o Virou, Machado. virou Machado, então virou uma família. Então, assim, tem muitas histórias. E talvez até tenha Machados aí assistindo a live, porque
pô, já tem 20 e tantas pessoas, é capaz de ter tido um machado depois assistirem. Não necessariamente você é descendente dessa pessoa, né? Que nem Sim, por o Rodrigo exemplo, conhece a história do seu sobrenome, é curioso. o caso do. Eu não tenho esse sobrenome, mas entre os muitos que eu tenho, mas o Pinto, por exemplo, né? Aham. É uma coisa curiosa, né? Porque a gente sempre fala de. O Pinto era associado à delicadeza, Do de à maneira de pintinho, se sim. portar. Hã? Do Como? pintinho, do filho da galinha, não. Então a teoria é de que tenha vindo de alguém que era realmente muito educado, que se vestia bem, ligado à gentileza, né? E a gente não associa isso, né? Associa, de maneira Da nenhuma. outra, então são histórias que, porque esses sonomas que foram, a gente falou deles aqui, são do século X, XII, XI, é uma outra mentalidade, é uma outra concepção, é um Ah, outro país, então a gente precisa entender como esse meio para poder. acaba E sendo sobre os recente meus, tudo. sim, por isso que eu falei no começo que é interessante, quem acaba pesquisando família acaba tendo conhecimento de história, porque vai atrás, procurar e conhece, tem tipo, geografia e história. Sobre os meus livros, eu sou autor de 12, já esse ano deve sair o décimo, deve não, vai sair o 13º. Caramba. Eu tenho o mais recente, 1824, que é sobre a imigração alemã. A gente tentou fazer a participação, porque foi o primeiro grupo, o primeiro grande grupo de europeu, não ibérico, né, não português, a vir para o Brasil dentro de um projeto de imigração, de colonização. Então a gente contou um pouquinho da história da Europa nessa época, como é que era a Europa Central principalmente, né, como é que estava o Brasil nessa época, as regiões do Brasil, qual era o projeto do Bonifácio, do Dom Pedro I, e por que esses colonos vieram. Seriam os primeiros de muitos outros que viriam na sequência. Depois. Os outros livros também foram feitos em 2017, 2018 pela HarperCollins, é Histórias Não Mal Contadas, né? Segunda e Primeira Guerra Mundial, Revoluções no Brasil e a Escravidão. E a ideia da Harper e a minha ainda é, o livro está sendo vendido em todo o Brasil e vendendo muito bem, mostrar não o lado B da história, mas mostrando que a história tem várias versões, não é um fato isolado, não é uma coisa única, um olhar só. Tem muitos olhares sobre a história, muitas histórias que não são contadas na escravidão, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que é a questão de não só os judeus foram perseguidos pelos nazistas, mas grupos menores também, como Testemunho de Jeová, maçons, enfim. Então, às vezes, as pessoas olham um evento tal com num viés só, num foco só. E a ideia da coleção, assim como eu faço em genealogia, é mostrar que a história é múltipla, né? E sendo múltipla, a gente precisa trabalhar essas coisas. É importante também lembrar das pessoas que não são lembradas, né? Claro, Então, claro. esses são os 5 mais recentes, Mais e vai sair recente. agora. A Esse gente trabalho vai acabando a live, né? Porque o Instagram, depois de uma hora, ele que cancela a live, né? Então, só para realmente finalizar, eu acho que assim, agradeço muito o Rodrigo. Foi, acho, uma conversa super interessante. É uma coisa que eu me interesso muito, que é sobrenome. A live ela vai ficar disponível, quem quer assistir ela inteira, né? Ela fica disponível no Stories, depois a gente vai subir ela no YouTube. Quem quiser saber mais sobre o seu sobrenome, então, Vitor Camilo mandou mais uma mensagem. A gente tem o blog, né? Na verdade, o portal de sobrenomes que a gente está desenvolvendo junto, a Genera e o Rodrigo, sobrenomes.genera.com.br, tá? Acessem lá, tem já vários sobrenomes, vai subir centenas de sobrenomes aí ao longo desse ano. E quem quiser saber sua ancestralidade, acesse genera.com.br, né? Você vai descobrir a sua história, a história do seu sobrenome, o seu DNA, tentar mesclar tudo isso e entender por que cada um é único aí. Tá bom? Rodrigo, muito obrigado, foi muito legal. Depois eu vou querer saber do Lázaro, que é meu sobrenome, que eu sei que veio do sul da Itália ali, mas assim, o meu Y é árabe, eu não sei exatamente qual foi o caminho disso. Tá bom? Mas tá tudo ligado, árabes e a Península Italiana tá tudo ligado. Tá, Então aqui, muito Ricardo, um obrigado. abraço a todos, obrigado por participaram da Gente, live, tá? Um abração. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.